Então, assim, sempre que vocês forem criar stories, a gente vai ter que trazer um tema. Vamos trazer aqui para a AutoSeg, tá? Como que a gente vai criar um tema para os caminhões? A gente vai trazer a segurança, a gente vai trazer a tecnologia envolvida. Então, assim, hoje a gente tem um dos produtos é a câmera, o rastreamento, né? O rastreamento através das imagens. Então, assim, você já se sentiu inseguro ao estacionar ou ao dormir em algum lugar em que ocorreram roubos e furtos? A gente já trouxe o problema do cliente ali. E ali a gente pode trazer depois a nossa solução. A gente trouxe a dor e criou a narrativa. Falei que não ia trazer nada pronto, né? Mas eu trouxe só um hackzinho só pra vocês. Só um, tá? Então a gente não vai fazer esse ritual, sabe? Tipo assim, ó, ai, faça 10 stories por dia e não sei o que, não sei o que. Não, gente, isso não adianta, porque o conteúdo tem que ser personalizado, cada cliente é um cliente, cada público é um público. Ai, apague todos os stories de manhã, poste não sei o que. Isso não funciona, isso é personalizado, pode até aumentar alguma coisa na hora, mas não comunica, não cria o relacionamento final com o teu cliente. Então hoje a gente vai ensinar vocês a pensar. E aqui a gente trouxe alguns storytellings na prática, tá? Alguns storytellings criados para clientes que trazem essa conexão e essa criação de stories. Vocês viram? Saiu um stories, de tanto story. Então aqui, o inverno está chegando. Aqui esse daqui foi criado para vacinas da Provida. O inverno é uma época, né, que N situações acontecem, o pessoal fica muito mais doente, então a gente precisa estar reforçando essa vacinação. O inverno está chegando, ponto, ficou ali. Todo mundo sabe que o inverno está chegando. E com ele o aumento de casos de doenças respiratórias. A gente já trouxe essa realidade, porque todo mundo sabe que no inverno aumenta, né? Proteger seu pequeno é essencial. Mantenha o calendário de vacina em dia e uma foto de um calendário de vacina totalmente completo. Então, assim, em 3 stories, a gente contou uma história e a gente utilizou somente texto. Então, assim, a gente não precisa aparecer sempre, tá bom, Marisa? A gente não precisa aparecer, a gente só precisa contar essa história de uma maneira que leve o nosso cliente até o final dela. Então, aqui a gente trouxe uma interação que estava dentro do nosso feed, alerta, e daí ali um alerta sobre as doenças respiratórias. E por último, a gente trouxe outra interação. Então, para vocês entenderem como foi criado esse storytelling. História, interação com o conteúdo do feed. Então, a gente levou para o nosso cliente um conteúdo que a gente já produziu lá dentro. E depois a gente trouxe uma interação no final, em que o cliente pode aqui entrar em contato e a gente entra em contato com ele depois. E oferece um exemplo do que eu não tenho que postar hoje, né? Porque, tipo, não tenho que postar. Ali já estava no feed. A gente utilizou algo já postado anteriormente para trabalhar no dia. Uma das técnicas do storytelling é tu trazer os conteúdos que tu já tem no teu feed. Por quê? O conteúdo que tu posta no feed são conteúdos relevantes. Se vocês trabalham com a ponte de luz, os conteúdos do feed de vocês são relevantes, meus amores. Então vocês podem repostar lá, porque são sempre conteúdos da dor do público de vocês. Então a gente pode selecionar um post do feed, a gente vai selecionar um tema, a gente vai selecionar um post do feed para criar uma narrativa em cima dele. E foi o que aconteceu aqui. A gente selecionou um post de alerta e a gente criou uma narrativa em cima dele. E por fim, fizemos a conversão para conversar com a nossa equipe, com o pessoal que está lá por trás. Volta também, volta. Conseguiram entender aqui o dentro, o fora? Não, é um negócio... O interessante disso tudo no final vai ser que, tipo, a quantidade de visualizações do primeiro seja a mesma lá no final. Isso mesmo. Essa é a métrica, essa é a métrica que é a principal quando a gente fala de stories. Como eu falei, a métrica importante não é a visualização, é retenção. É retenção e compartilhamento. E compartilhamento não, e resposta. Retenção e respostas. Então, assim, como que a gente vai medir isso? Até tu adiantou nas stories aí, né? Mas lá pra frente a gente vai falar da retenção e da resposta, tá? Isso, foi. Aqui a gente trouxe da Soul, tá? Aqui a gente trouxe uma história contada através dos produtos que a gente vende. Então, assim, a gente trouxe o Bom Dia, sextou com muitas novidades, que geralmente, né,
O bom dia atrai bastante, a gente trabalha com os stories de manhã, então a gente sempre dá um bom dia, a gente convida o cliente para aquele relacionamento e apresentou aqui um arco-íris de cores de vários produtos que tinham chego na loja. Então a gente estava indo para um feriadão, então a gente contou essa narrativa do feriadão. Perfeitas para arrasar no feriadão. Então a gente trouxe aqui o produto novo, a gente conversou com o cliente e a gente propôs para eles capas novas para iniciar o feriadão. Antes de curtir o feriadão, garanta o acessório ideal para não ficar na mão sem bateria. Então aqui a gente trouxe opções de carregadores veiculares. Então a gente não está vendendo diretamente o produto, compra esse produto agora. Compra esse produto agora. A gente está trazendo uma história. Olha só, tu vai ficar na mão no feriadão aí se tu não tiver o carregador veicular, sabe? Então aqui a gente tem essas opções. A gente não está falando assim, ó, compre e venha. A gente está criando uma história para o pessoal se visualizar dentro dela e a gente criar essa narrativa. Carregador veicular. Esse não pode esquecer fora da mala. Então assim, a gente se visualiza dentro daquilo, né? Porque quantas vezes a gente já foi para algum lugar e ficou sem bateria? Acontece. Então, por isso a gente cria narrativas, a gente conta histórias. E o storytelling. Trouxe aqui também uma da AutoSeg. A AutoSeg é uma empresa que tem uma gama de serviços limitada, mas a gente consegue trabalhar muito bem dentro dela também. Eles oferecem um serviço que eles vão até o cliente. Então a gente consegue criar um stories falando daqueles clientes que garantiram a marcação. Então eles foram para outra cidade garantir essa marcação. E aqui o público, né, o público final do caminhão, ele gosta muito de mostrar o produto que ele tem, de mostrar o caminhão, como o público de automóveis, de carro, né? Que gosta do carro bonitinho, rebaixadinho. Então o caminhão tem muito isso. E quando a gente traz esse cuidado do cliente que ele teve em contratar o nosso serviço, a gente cria outro relacionamento. A gente está mostrando ele no nosso perfil e ele acaba, opa, não, eu realmente fui relevante, fui interessante para o serviço daquela empresa. Então aqui a gente botou se liga nos produtos que garantiram a marcação. Aqui a reação. Então vocês podem perceber também, podem voltar nos outros também, que quase todos eles a gente sempre traz uma das ferramentas nativas de interação. Volta. Caixinha de perguntas, interação de reação, reação e enquete. E aqui a gente botou música também. Então, assim, as ferramentas nativas do Instagram, gente, proporcionam 1001 utilidades dentro dela que a gente consegue realmente personalizar muito aquele conteúdo. O mesmo conteúdo a gente consegue postar de 5, 6 maneiras diferentes só por estar utilizando ferramentas diferentes. Ô, Júlia, essas ferramentas diferentes, elas mudam alguma coisa em relação ao número de alcance? Sim. No caso, assim, usando, Ah, sem postar nada, sem usar nenhuma e usando. Sim, com faz certeza, com certeza. Como eu falei, as métricas do Story hoje é retenção e reação e respostas. Então, assim, se tu usa essas ferramentas de respostas, o Instagram entende que o quê? O teu cliente está querendo conversar contigo. Porque ele está reagindo ao que tu postou. Então, assim, o uso dessas ferramentas com certeza potencializa os teus resultados. Assim, claro, tu não vai postar em todos os teus stories, né? Uma enquete. Já que vai potencializar, não é isso, assim. Mas utilizar elas de maneira estratégica vai sim potencializar, sabe? Se tu postar vários sem nada e se tu postar vários de maneira estratégica que leve o teu cliente a entender que tu tá conversando com ele e que tu tá querendo que ele interaja. Buscando respostas. É isso aí. E daí o cliente entende, o Instagram entende que o teu cliente está querendo conversar contigo. Opa, esse story é relevante. Então, por isso que a gente vai ensinar aqui todas as ferramentas, todas elas naturais, pra gente bombar esses stories aí. Então, como eu falei, né, a sacada aqui final dos stories é essa, criar histórias. Criar histórias, a gente tentar obter ao máximo do nosso cliente uma resposta, máximo assim, que seja uma reação. É esse o nosso objetivo, uma reação, uma resposta, uma curtida. Até outra coisa, né, que eu não botei aqui, a curtida ela não conta como resposta.
Então, assim, nas métricas finais de retenção e de resposta, a curtida final ali, ela não conta. É como a curtida ou o like do feed, assim, que também não conta. Hoje o Instagram, ele tem essas métricas como as métricas de vaidade que a gente fala, né? Que é a curtida, a visualização. Então, assim, a gente quer dos stories resposta e retenção. Então, assim, reação. Você, em vez de curtir ali no coraçãozinho, vai lá e reage. Em vez de curtir ali no finalzinho, que é uma coisa que não vai trazer a métrica que a gente quer, né? Então tu vai lá e reage. Bota um foguinho, bota um coraçãozinho, né? Tem várias reações. Então, como eu falei, a sacada aqui é criar histórias, tá? Criar histórias a respeito do teu cliente. Visualizar o que ele gostaria de comprar do teu produto, do teu serviço hoje. Então, a gente tem que literalmente, assim, ir na dor e ver o que a gente pode ajudar.